hoje na feliz companhia de um ilustre professor, o professor Rivaldo Novaes, que é ou que foi professor de História da Fisioterapia desde 1997 na Unisanta, foi coordenador do curso de fisioterapia também da Unisanta, faz parte da equipe do nosso querido e saudoso professor Ivan Sheida, que era uma figura extraordinária, um batalhador pela fisioterapia, né? Faz e é amigo também do professor Marcelo Gonçalves, que é uma figura também extraordinária, e colabora com o CREFITO 3 frequentemente, e também é vice-presidente da Associação dos Fisioterapeutas de São Paulo, o que é bastante relevante também. Nós estamos aqui hoje para conversar a respeito de algumas questões, especialmente relativas à história da fisioterapia. Professor Rivaldo, uma boa noite. Esqueci alguma coisa da sua qualificação? Fique à vontade. É isso aí, pesquisador, apaixonado pela profissão e pela história da profissão, que eu acho que é uma das histórias mais bonitas, né? E que pressupõe que vamos ter um bom futuro. Se Deus quiser, né, Rivaldo? Bom, o primeiro assunto que eu queria conversar com você e suscitar aí nosso diálogo é o seguinte, é como eu te propus. O Decreto-Lei 938 de 69 é um instrumento legal utilizado pela ditadura brasileira, né? E a gente pode dizer que esse decreto-lei é algo de bom que a ditadura brasileira deixou para nós fisioterapeutas, ou seja, a ditadura brasileira pelo menos acertou em criar a profissão de fisioterapeuta no Brasil? É uma alegria para nós? Como você vê? O reconhecimento legal da fisioterapia era uma tentativa de pelo menos uns 10 anos, né? Aconteceu um fato inusitado, e essa pergunta que você faz sobre o decreto-lei, eu temo que ela seja bem extensa, porque eu aprendi com Marcelo Sidney a fuçar o Congresso Nacional, ele que me ensinou a fazer isso, né? Não só fuçar sebos e procurar livros, como também no Congresso Nacional ir atrás das leis, dos decretos. E tem um primo que trabalhou no Senado e ele, inclusive, deu dicas de que é possível localizar pastas lá. Então, a gente começou já há algum tempo fazendo pesquisas. O que a gente descobre é que quando a fisioterapia, primeiro, não tinha o nome fisioterapeuta, né? Nos anos 50, fisioterapeuta não era necessariamente o nome que se usava. Sim. Dependendo da região, né, e os lugares onde primeiro começou a existir a prática mais sistematizada e o ensino, foi, pela ordem de cima, Alberto Mourão, com Pernambuco, né? Você também tem Salvador, Rio de Janeiro, a BBR, São Paulo, através do IoT, Hospital das Clínicas. Então, no início da nossa profissão, não havia assim uma coesão de uma nomenclatura. Em São Paulo, era operador técnico, né, de fisioterapia. Certo. Técnico operador de fisioterapia. O que vai acontecer? Eu faço uma suposição que, quando vai no final dos anos 50, já começa o pessoal a se juntar em associação, então começam a pensar como classe, né? Sim. Cria um espírito de coesão, né? Sim, onde você tem uma identidade, né? Uhum. E essas informações começam, pelo menos em São Paulo, você já tinha nos meados dos 50, no final dos 50, a constituição de reuniões, inclusive eu cheguei a verificar na Bela Vista, em São Paulo, se faziam reuniões, etc. De repente, de uma hora para outra, veja, era um curso em São Paulo que médicos que passavam a fazer esse curso, eles eram os professores e nomes renomados.
né? Tanto que o curso era Rafael de Barros. Uhum. Vou falar mais de São Paulo, que é a realidade que eu mais conheço. Né? Você vai Vivenciou, inclusive. entrevistar, Né? sugiro, o Alberto Galvão, o Geraldo Barbosa, pessoal do Rio, bastante gente que vai dar informações regionais muito importantes. Né? Sim. E, então, em São Paulo, quando você está lá, tem um pessoal treinado por médicos de renome. É um curso de 1 ano, integral, mas você já tem um pessoal que vai atender poliomielite e os demais casos que vão acontecendo. De repente, imagine você, isso é uma suposição deste que está aqui, plenamente contestável, mas é a lógica que eu entendo, eu não consegui confirmação. Em 58, o Brasil vai jogar uma Copa do Mundo de futebol na Suécia. E é campeão. Vem em preto e branco, né? E tem lá jogadores fantásticos que, de repente, um país de terceiro mundo, um país como o Brasil, que ainda era, vamos dizer assim, muito rural, consegue o espetáculo de, na Europa, a Copa do Mundo. Em 62, seria a Copa do Mundo de novo no outro oposto, seria na América do Sul, no Chile. Isso. Eu imagino que o Brasil, no que ele vai se colocar como o campeão, portanto, ele começa a Copa do Mundo como campeão, você precisaria ter um mínimo, assim, uma organização melhor. Sim. A sua equipe técnica, né? Sim, sim. E eu só consigo explicar isso para, em 61, ser baixada a lei de regulamentação dos massagistas. Então, veja, imagine você se esse novo operador, esse técnico de reabilitação, como era chamada no Rio, né? E esse novo personagem, ele é treinado em hospitais de porte, certo? Como estruturas, inclusive ligadas à universidade, né? Apesar de não ter curso universitário ainda. Você tem acesso a uma ciência. De repente, os práticos em massagem, eles são reconhecidos profissionalmente, e esse grupo que vai se constituir na chamada fisioterapia não foi regulamentado. Então, existiu o que a gente percebe, e eu fiz entrevista com Eugênio Lopes Sanches e Danilo Vicente Define, aqui em São Paulo, tive a felicidade de falar com eles antes dele, infelizmente, partirem, e houve uma revolta. Eles procuraram criar um anteprojeto de lei e entregar na mão do presidente da República para que fosse, vamos dizer assim, corrigida uma injustiça. Poxa, se os práticos foram regulamentados, apesar de que a regulamentação da massagem deixa muito a desejar do ponto de vista de autonomia, mas a regulamentação de 61 era uma urgência que o governo assim o fizesse. Regulamentasse a fisioterapia. Agora, um fato muito interessante, que quem tem um pouco de noção de história compreende, é a presença decisiva de 2 personagens históricos. O primeiro, o Assis Chateaubriand, que era o homem das telecomunicações do Brasil, e o segundo, o próprio presidente Costa e Silva. Ambos sofreram um acidente vascular cerebral e foram atendidos por fisioterapeutas, né? O Assis Chateaubriand, inclusive, por um fisioterapeuta paulista, professor da USP, o professor Eugênio. E o Costa e Silva também foi atendido, motivo pelo qual também teve a influência para a regulamentação, não? Então, mas a questão é a seguinte, eu aprendi isso na faculdade. Essa era a versão que sempre foi contada. Mas a gente resolveu pesquisar. Né? Eu vou chegar lá. Quando termina o governo João Goulart, não se conseguiu a regulamentação. Certo. Aí existe aquela desestrutura institucional, que foi a mudança de governo, né? Houve uma desestruturação, e no Congresso Nacional existiam projetos, e o livro do Galvão relata isso com bastante sobriedade, o livro que ele lançou em 2020, né? Reconhecimento do fisioterapeuta pela editora lá da Universidade Federal, né? Você tem 2 projetos de lei
que estão caminhando no Congresso Nacional no período pós-64, ou seja, estava lá 66, 67, um era encabeçado pelo Gaston Henrique e outro pelo... Eu tô aqui, meu filho. Pelo live, Nelson. Eu não sei quem está na sala, mas eu peço, por gentileza, para silenciar o microfone, porque atrapalha na entrevista, por gentileza. Não, tranquilo. Hoje aquele que falar. depois virou senador do divórcio, o Nelson Carneiro. Carneiro, isso, né? E esses projetos, na verdade, um deles era para criar o técnico de recuperação física, e que era um tipo de modalidade que existia naqueles institutos, né, de assistência que eram ligados ao INAMPS, e outro do Gaston Henrique. E aqueles projetos estavam competindo, e provavelmente, se um deles fosse aprovado, Nelson Rosman, nós poderíamos não ter sido criados enquanto fisioterapeutas, né? O livro do Galvão explica essa batalha e é muito documentado, né? Sugiro que esse livro, inclusive, está em PDF, gratuito, né? Sugiro que ele seja muito difundido. Enquanto isso, o que eu acabei descobrindo? Eu comecei a ir na Câmara dos Deputados e no Senado procurar os originais do decreto-lei. E aí eu tive um elemento de sorte muito grande. Porque quando a presidente Dilma quis fazer a tal de Comissão da Verdade, ela expediu uma ordem para que os documentos de arquivo de vários anos fossem limpos, higienizados, aquilo tudo, para eventual consulta. Aí eu falei, peraí, nisso vão se procurar localizar caixas que devem estar, vamos dizer assim, nos arquivos muito longe. Eu vou no site do Arquivo Nacional, peço agenda, porque era super difícil você chegar lá. Você não chega lá no Arquivo Nacional, você tem que agendar. E eu tinha um evento em Brasília, que eu já estava programado para ir, agendei para esse dia que eu estava em Brasília. Vou lá no Arquivo Nacional e localizo o Decreto-Lei 938. Localizei a 6.316 também, mas eu vou atender a tua questão só do 938. Aí, no que a gente localiza, eu consegui localizar 3 ofícios que acompanharam o 938 e justificaram a intenção do legislador. E o primeiro ofício era do ministro da Saúde. E o primeiro ofício era de 1967. Ou seja, tinham projetos querendo regulamentar a atividade no Congresso e existia uma iniciativa que vinha do governo, através do seu ministro. Esse era um projeto do qual não se vislumbrava o fisioterapeuta que tem até hoje. 67, eu acho que era Castelo Branco ainda, né? Não, já foi no governo Costa e Silva. Já foi Costa e Silva. Isso, já logo no início do Costa e Silva. Então, eu acho que a equipe que entrou com Costa e Silva já entrou com um projeto de governo diferente da equipe do Castelo. Eu acho que, vamos dizer assim, foi mais... vamos tentar organizar um governo militar aqui. Minha suposição. Eu tinha 6 anos de idade, quando teve 5 anos que teve o golpe militar, eu não acompanhava a política. Procuro me instruir através de livros, né? Então... a gente encontra um segundo documento, que é o ministro da Educação contestando o ministro da Saúde. E esse segundo documento é de quase 2 anos depois, de 69, se eu não me engano, julho, e o ministro da Educação, Tarso Dutra, que foi um político, se eu não me engano, do PSD, um político gaúcho, né? Que ajudou a fazer a Universidade Federal de Santa Maria, através de um jabuti. Uma outra universidade, ele criou 2, através de jabuti. E jabuti, no jargão político, só para explicar, é aquele que está na árvore, mas não sabe subir em árvore. Então, se está na árvore, alguém colocou lá, só não sabe quem, né? Ele usou um artigo da lei maior que criava, eu não sei qual, acho que era uma universidade do interior, se não me engano, Goiás ou Mato Grosso, e incluiu no artigo a criação da Universidade Federal de Santa Maria. Por isso que você tem 2 universidades federais no estado do Rio Grande do Sul. Bom,
Ele era um lutador pela educação incansável, Tarso Dutra, e é um nome importantíssimo. Por quê? Porque ele primeiro questiona o Leonel Miranda, o ministro da Saúde, dizendo por que técnico em reabilitação? Né? Por que você colocar? Por que não fisioterapeuta? O terapeuta ocupacional não vou citar, vou só me limitar, mas ele falou das duas profissões. Afinal de contas, auxiliar técnico, essas expressões são usadas na enfermagem para profissões não superior, ou seja, não é de nível superior. E aí ele começa a questionar também o fato de que a atribuição, afinal de contas, você está criando um profissional de perfil superior, você não tem que colocar ele na dependência de nenhum outro. Aí, inclusive, foi motivo de uma defesa que nós promovemos contra o Conselho Regional de Medicina, se não me falha a memória, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, onde eles questionavam o decreto-lei, dizendo que caberia ao fisioterapeuta apenas executar técnicas e métodos fisioterápicos. Só que, nesta defesa, eu particularmente influí na ocasião, me lembro bem, utilizando um princípio antigo do direito, o princípio do professor Canutilho, que é professor da Universidade de Coimbra, né, um grande constitucionalista da Universidade de Coimbra, que diz o seguinte: o princípio é muito simples. Quem dá o fim, dá o meio. Ou seja, se o legislador quisesse que o fisioterapeuta fosse um profissional dependente de outro profissional, teria feito o fisioterapeuta um profissional técnico e não de graduação superior. Ora, se o fisioterapeuta é capaz de executar métodos e técnicas fisioterápicas, ele é capaz de avaliar e de diagnosticar dentro daquela técnica para, então, empreender a técnica. Isso é um fato, né? E nós, felizmente, logramos a vitória, porque era óbvio, né? Então, nesse segundo ofício, onde Tarso Dutra contrapõe a proposta do ministro da Saúde 2 anos antes, tem 2 ministros com 2 propostas diferentes. Vai para a Casa Civil. A Casa Civil, quem analisa é um subchefe da Casa Civil, né? E ele vê que a propositura do Tarso Dutra faz muito mais sentido. Então, ele adota a propositura do Tarso Dutra e, de consolo ao ministro da Saúde, ele dá o artigo 11 do decreto-lei, quer dizer que o Ministério da Saúde é quem fiscaliza a profissão. Certo. O que foi bobagem, porque dias depois caiu o gabinete dos chamados ministros a junta provisória da junta militar, e entra o presidente Médici, com um dos ministros da junta militar como vice-presidente. Mas, assim, então a gente percebe que o Tarso Dutra, ele quem deve, ou ele escreveu, ou ele recebeu de alguém aquilo que ele apresenta lá para ser votado com o artigo 11, colocando o Ministério da Saúde. Então, veja só, o que eu digo assim, eu não diria que seria fruto da ditadura. Quem fez participou da negociação foram os ministros civis. Mas Michel Bedran dá a entender, e aí a gente vai precisar verificar isso melhor, pelo menos a informação que eu tenho. E o Ministério, o Rademacher, da Marinha, teria tido alguma noção. O Alberto fala de negociações com Jarbas Passarinho, né? Agora, o que a gente precisa falar é assim, o grande lutador, quem fez a ponte com o Congresso foi um fisioterapeuta pernambucano, que era do movimento da Aperfísio, da Associação Pernambucana de Fisioterapeutas. Ele vai para Brasília, na evolução do seu conhecimento, para o Sara Kubitschek, para se aprimorar. Só que, como ele já era um militante associativista, a permanência dele em Brasília o coloca, vamos entender, certo? Hoje é fácil, eu falo por Zap com Pernambuco, com Paraná, com Acre e com Los Angeles em segundos, certo? O acesso é extraordinário. Né? Mas em 69 não era assim. Em 69 tudo era muito mais difícil. Infinitamente. As informações não eram imediatas. E telefone, eu me lembro de minha mãe pedindo ligação telefônica para telefonista. Né?
Não era como pega um telefone e já faz. Então, esse Jefferson, esse colega, ficou nutrindo e ajudando na interlocução, porque nem as nossas entidades tinham capacidade de ficar voando toda hora para Brasília, né? Isso Sim. não era algo simples. Hoje, os conselhos têm verba para isso. Sim. As associações também eram limitadas de caixa. Sim. E esse Jefferson conseguiu determinadas negociações em que atrasou a tramitação do projeto que, na verdade, criava outro tipo de profissional que não fisioterapeuta. No que teve o AI-5, aí no que teve o ato institucional número 5, que fecha o Congresso, né? Ele fecha o Congresso, no que aí o Congresso sem legislar, quem vai legislar é o Executivo. E dentro do Executivo acaba o Gabinete Civil tomando a decisão, abraçando a causa do profissional mais ampliado, certo? Sem relação de interpenetração, ou seja, médico não vai dizer o que fisioterapeuta tem que fazer. É interessante que o momento histórico é extraordinário e assim, ímpar, né? Porque você está atravessando um período onde o Costa e Silva emparedou Castelo Branco, assumiu o poder, fez um AVC, em razão desse AVC ele foi substituído momentaneamente por esse triunvirato aí dos militares, ministros da Marinha, Aeronáutica e Exército, que duraram pouco tempo para a entrada do Emílio Garrastazu Médici. Então, tem todo um fluxo, né, que é muito interessante, e esse decreto 938, ele vem dado por esse triunvirato, mas, segundo o que você pesquisou, com uma história para ser um projeto de lei, efetivamente, porque o Congresso estava aberto. O Congresso fechado pelo AI-5 não se conseguiu concretizar. Ele veio por decreto-lei em razão disso. Né? Com o AI-5, com a Casa Legislativa fechada, ela só iria retornar para fazer vamos dizer assim, a tramitação legal para legitimar o presidente Médici, né? Por enquanto, ela estava... Inclusive, tiveram cassações de mandatos, etc. E com o resultado, né, e a publicação do decreto-lei, você acaba criando uma regulamentação que não sofreria determinadas influências que no Congresso haveria. Imagina a situação política, veja, com a suspensão dos chamados direitos democráticos constitucionais, que foi o AI-5, começou a ter aqueles que falaram assim, para lutar pela democracia, eu vou à luta. E aí teve gente que resolveu se armar, e aí começou a ter guerrilha urbana, Marighella, aquelas coisas todas. Dias antes de ter a assinatura do nosso decreto-lei, teve sequestro do Charles Elbrick, o embaixador americano. Começou uma prática ruim, né, de sequestrar pessoas. E depois o Gabeira participou desse sequestro. Né? Então, o Zé Dirceu foi libertado em razão você dele. tem uma conjuntura, vamos dizer assim, muito, muito dura, né? Vamos dizer assim, porque é como a gente, quando vai falar de guerra, Ucrânia e Rússia, né? A coisa que a gente vê assim, caramba, que situação, como seria muito melhor um ambiente democrático, de diplomacia, de negociação, né? Do que uma coisa que leva a esse tipo de confronto. E, de repente, pela situação, mas que foi muito circunstancial, no que aprova o decreto-lei, Nelson, e naquele debate surdo, essa discussão ela acabou indo para o arquivo. Então, no que ela foi para o arquivo, os nossos conselhos federais nunca tiveram acesso a esses documentos. Entendi. Ou seja, eles foram arquivados, a transcrição deles foi colocada para publicar no Diário Oficial, então o tempo inteiro se copia o Diário Oficial, mas não se pegou os originais junto com esses 3 ofícios, né? Eles ficaram 1 ano, esses ofícios, no site do COFITO, para todos copiarem. Atualmente, apenas o site do CREFITO 4 tem esses ofícios para serem baixados, né? Sim.
E no que baixa esses ofícios, você pode entender essa dinâmica. Avaliar o que era o momento histórico, né? Sim. Agora, Mas aí o Medicina não gostou. A Medicina não. foi Não gosta até hoje. Não A gosta até hoje. Medicina se reúne. Tive um professor da Universidade Federal de São Carlos, né? E esse professor da Universidade Federal de São Carlos, eu lembro o nome dele daqui a pouquinho, que infelizmente já não está mais entre nós, né? Mas foi professor de História da Fisioterapia de lá durante muitos anos, né? Ele, uma vez veio em Santos, me trouxe o que seria uma ata de uma reunião, mas não é um documento oficial, tá? Onde a Sociedade Brasileira de Medicina Física e Habitação se reúne e temos que questionar o decreto-lei e elenca lá isso e aquilo, vai se transformar naquele projeto que o Geraldo Barbosa levanta sempre no blog dele, né? 2090, que era a modificação de trechos inteiros do Decreto-Lei 938, e que, incrível que pareça, a gente consegue que Arena e MDB recusem a modificação, só vota a favor da modificação os 5 deputados da Comissão de Saúde, que eram médicos. E o Michel Bedran tem uma pasta onde ele mostra, ele convida na formatura dele, o ministro da Marinha, que na época já era vice-presidente do Médici. E eles fazem uma cerimônia em Belo Horizonte, na formatura da Faculdade de Ciências Médicas. É a formatura onde para Belo Horizonte para vir o vice-presidente da República para um curso de fisioterapia, não é medicina. Entendeu? É algo extraordinário, né? É algo extraordinário. Eu fico arrepiado, porque você, 50 anos atrás, certo? Você consegue trazer um aparato para uma cidade importante como Belo Horizonte, uma jogada, uma sacada assim, genial da turma do Bedran, né? E aí o decreto-lei ele acaba, para responder a pergunta que você fez inicial, que eu falei que ela é longa, né? Eu não diria que foi necessariamente a ditadura quem trouxe, porque essa discussão já vinha antes, mas foi através de uma situação que eu espero que não se repita, que seja um novo AI-5, tudo isso, através de você teve um entendimento entre os ministros civis do governo militar e provavelmente uma figura entre os 3, que talvez tenha sido o Rademacher, e com isso você aprova uma legislação que eu não vi no mundo similar à da fisioterapia no Brasil. Eu ainda não tive essa... Com todas as vantagens e desvantagens, porque ela, de fato, tem vantagens e desvantagens, mas ela é única, ela é brasileira. Mas o que eu queria te chamar, até para adiantar outro assunto assim histórico, que é bastante importante, dentro da fisioterapia, já da nossa época, já quando nós éramos recém-formados, a participação do Dr. Rui Galardo Menezes, da doutora Célia Cunha, quando editaram a resolução COFIT 80/87, que é, vamos dizer assim, a base, o esteio, o início de uma autonomia maior da fisioterapia, onde você cria a possibilidade do diagnóstico cinético, conceitua o que é o diagnóstico cinético funcional e retira simplesmente aquele velho entendimento de que fisioterapia é reabilitação e lança ela no devido lugar aonde você tem uma fisioterapia, uma profissão da saúde que atua em todas as áreas, tanto preventiva, quanto curativa, quanto reabilitação. O que te parece isso? O que foi importante isso para você, irmão? Eu faço também desconfianças disso, porque foi o período que eu estava entrando na faculdade. Eu estava na faculdade quando veio essa resolução. Infelizmente, na nossa profissão, a nossa profissão não lembra quem foram os nossos heróis, né? Sim. Eu lamento, mas eu só aprendi com 61 anos de idade que o Dr. Jefferson foi uma figura fundamental para isso. Sendo professor há anos e anos, só através do livro do Galvão que eu pude saber que nós tivemos lá alguém que foi fundamental para que a fisioterapia pudesse ter sido aprovada. Cheguei a entrevistar o pessoal de Brasília, eu fui com o Bruno Metri em 2011, cheguei a me encontrar pessoalmente com Jarbas Passarinho, no que foi a sua última entrevista, porque o Bruno Metri conhecia a filha do Jarbas Passarinho,
e não tive essas informações, elas não eram confirmadas as teses que a gente queria que eles confirmassem, né? Sei. Então a gente conseguiu que nós estávamos justamente falando dessas injustiças, e então o nome de Jefferson, o nome do ministro da Educação, Tarso Dutra, e o nome do Guido Ivan de Carvalho são nomes esquecidos, mas esse jurista, advogado Guido Ivan de Carvalho, ele, Paulo Cochrane estava inclusive me falando isso, de uma ligação de testemunhou. Ele ajudou muito a gestão do COFITO a entender a responsabilidade social do fisioterapeuta. Então, entendo que Guido Ivan de Carvalho, que infelizmente pouquíssimos fisioterapeutas sabem do trabalho dele, eu acho que esse que é importante, que nós possamos dar aos nossos heróis o lugar que eles têm. Deve ter contribuído muito. Guido é irmão do Gilson Carvalho, que foi um sanitarista que, vamos dizer assim, praticamente foi o grande teórico do SUS, né? Junto com Davi Capistrano, com o Arouca, né? E ele deve ter contribuído muito para a resolução COFITO 80. Eu acho que você terá outras pessoas para entrevistar que vão poder estar falando bastante dela. Sim, com certeza. Agora, o Rivaldo, veja só, como é que... Veja, eu particularmente ando muito satisfeito com a presença de alguns jovens fisioterapeutas que estão se projetando. Um deles é o nosso colega Rafael Ferres, que está em São Paulo, né? Que é um menino, respeitosamente falando, porque a gente tem idade para ser pai dele, evidentemente, mas ele tem um desenvolvimento profissional invejável e ele tem um amor à fisioterapia que é extraordinário, tanto quanto eu, você, ou o Ábido, que recentemente eu entrevistei aqui, e isso me deixa muito satisfeito. Como é que você tem visto a gestão dele lá em São Paulo? Olha, o Dr. Rafael Ferres, né, é alguém que quer aprender, e esse é um dos maiores segredos que tem para os jovens, né? Quando os jovens têm humildade, eles podem aprender, isso é fundamental. E a gente tem em São Paulo um grupo de dezenas e dezenas de pessoas que trabalham junto com a gestão do CREFITO e do qual o líder da orquestra é o Dr. Rafael Ferres, né? E a gente, inclusive, luta para que ele consiga se manter, mesmo na presidência do CREFITO, com inúmeras demandas que estavam contidas, né? Uma pandemia que paralisou o sistema, os funcionários tudo trabalhando home office, né? Paralisou o COFITO, CREFITO, essa pandemia que, vamos assim, deu um baque em tudo, com um monte de demandas reprimidas, e administrativamente, esse último ano foi praticamente para fazer a máquina retomar. Agora a máquina já está 100%, né? E o que a gente justamente está tentando fazer é que dar respostas às questões da EAD, que está sendo implantada, inclusive, contra a vontade de uma série de estudantes que querem presencial, a questão de piso, questão de plano de saúde, enfim. Então, vejo o Rafael Ferres como uma nova geração que ouve os mais experientes. Então, ele tem essa pegada. Ele não tem aquela de, assim, começou tudo do zero como é agora, como algumas vezes fazem, né? Todo passado estava errado, certo estou eu, né? Então, enquanto o Rafael se mantiver nessa postura humilde e essa postura decisiva de ir à frente e colocar o CREFITO 3 para cumprir o mandato que recebeu, porque se a gente entra numa entidade e senta em cima do cargo, isso é um desperdício democrático, né? Então, enquanto tiver isso, nós vamos ir à frente. Eu espero, sinceramente, que a projeção política profissional dele vá muito além e se estenda a nível nacional, sabe? É isso que eu realmente desejo a ele e desejo também a você, porque eu há muito tempo já não atuo mais na fisioterapia, nem tenho mais inscrição profissional no Conselho de Fisioterapia, mas sei que a fisioterapia nas tuas mãos e nas mãos dele e outras pessoas como Ábido e assim, está muito bem cuidada porque vocês têm sonhos para a nossa profissão
efetivamente desprendidos do ponto de vista pessoal. Quer dizer, você não ocupa uma posição simplesmente por vaidade pessoal, como muita gente ocupa, e sim pelo benefício de uma classe ou pelo desenvolvimento de uma classe. Falando nisso, o Rivaldo, me diga uma coisa, você está satisfeito com a fisioterapia? Hoje, a distância entre a fisioterapia da época que você se formou e a que está aí posta hoje, é motivo de satisfação para você? Eu acho que a gente tem que ver os dois lados, né? Na época que eu me formei, nós não tínhamos o alcance que temos hoje, né? Nós temos hoje fisioterapeuta em situações que eu nem imaginava fosse possível, né, quando eu entrei na faculdade. Eu nem imaginava que um dia a gente pudesse ver. Eu tenho ex-aluno, por exemplo, que é braço direito de secretário de saúde de Campinas, ex-aluna, Fernanda Penati, né? Isso é um orgulho. Nós temos... chegamos assim, aonde eu tenho médico, tem fisioterapeuta, e até onde não tem, entendeu? A gente conseguiu muito mais. Agora, por um outro lado, há deficiências no ensino que têm formado colegas com muita defasagem. Sim. Isso leva a uma grande insegurança, e acho que o sistema não deu resposta para essas situações. Deixou a coisa rolar um pouco solta. O murchamento das associações, a tendência onde as suas associações foram perdendo força porque não tinham poder econômico, e as autarquias acabaram se mantendo como aquelas que têm a renda certa, né? Porque você... Você tem um imposto, a autarquia tem um imposto, é sustentada por um imposto, né? Acabou, de uma certa forma, fazendo com que uma devida fiscalização do ensino não fosse tão efetuada. Então, hoje você tem, em alguns lugares, uma concentração muito grande de colegas que ainda não se identificam enquanto classe, então eles não se associam, eles ficam irritados quando você fala em órgão de representação, ao invés de entender que o Conselho Regional, a associação são algo, e sindicato, algo que podem ajudar, eles entendem como se fosse algo que os fiscalizasse, no sentido negativo, né? No sentido como se fosse um cobrador de impostos, alguém que quer ver se... Lamentavelmente, o fisioterapeuta não tem o conhecimento da diferenciação, e isso vai ser motivo, inclusive, de um vídeo meu, explicando essa diferenciação entre o que é uma autarquia, o que é um sindicato e o que é uma associação. São questões absolutamente diferentes. Mas, só te interrompendo, a tua preocupação que você estava externando com o ensino, e que também é a tua bandeira atual da questão do EAD, que está desenfreadamente sendo utilizado com finalidades econômicas, puramente econômicas, né? E aquela blague até que eu fiz num comentário na rede social, que eu quero distância de fisioterapeuta formado à distância, é algo bastante preocupante, né, o Rivaldo? Você ter um profissional da saúde formado à distância. Que barbaridade, né? Imagine, você tem a relação aluno-professor, aluno-aluno, aluno-escola, instituição. E ainda, na área da saúde, você tem a relação aluno-supervisor de estágio, professor, aluno-estagiário, aluno-instituição da universidade. Ou seja, você tem que procurar crescer eticamente esse ser para que ele entenda toda essa complexidade, que é impossível por uma telinha de computador. Eu estou hoje ministrando aulas presenciais, não dá para comparar com as aulas online que eu fiz. Por melhor que eu tivesse me esforçado, não tem como comparar. A gente presencialmente tem muito mais condições de estar conseguindo fazer a classe estar junto com você, acompanhar você, pelas perguntas que os alunos vão fazendo. No online, cansei de ficar falando com telinha, certo? Tudo fechado, e de repente faz pergunta e ninguém fala nada, entendeu? Tem que falar assim, acorda, né? Bom, então, esse é o lado, vamos dizer assim, que eu acho que o lado bom é o fato de que você hoje, o paciente sabe o que é fisioterapeuta. Na minha época, não sabia. Batia na casa, eu tinha passado em concurso do Sistema Único de Saúde lá em Santos, batia na casa, porque nós trabalhamos no serviço domiciliar. Aí a menininha atendia a porta e falava assim, mãe, chegou o massagista. Essa é a velha história do Carlos Alberto de Caetano Azeredo, né?
O Carlinhos, que foi um ícone da fisioterapia respiratória brasileira, contava essa história nos congressos que ele participava. Pois é. Ele batia formado em São Paulo, como era o nome da instituição lá dele, que depois foi a primeira instituição de fisioterapia do Rio de Janeiro. Na do Rio de Janeiro? Suan, né? A Suan. A que antecedeu a Suan, né? Aí ele batia na porta da casa e dizia assim, pois não, eu sou fisioterapeuta, vim atender a madame. Aí a empregada dizia, pois é, madame, o massagista chegou. Isso então, dito pelo Carlos Alberto de Caetano Azevedo, que era um monstro. E essa nova geração não tem essa dificuldade, né? Já se entende mais do que o fisioterapeuta. A gente entrava massagista, mas saía sendo chamado de doutor. Sim. Aí é que nós mostrávamos a nossa diferença de abordagem, né? Sim. Então, essa sim, são desafios que as novas gerações, porque nós estamos indo, daqui a pouco nós estamos aposentados e estamos vivendo a nossa vida. Nós precisamos e isso o Crefito 3, por exemplo, a Fisiesp em São Paulo, está com um grupo de jovens muito dedicados, se transformando em militantes de verdade e estão querendo aprender todo esse passado. Então, acho que nós vamos conseguir reproduzir toda uma geração de cabelo branco, vai ter um pessoal de fôlego renovado, viu, Nelson? É preciso sedimentar essa cultura, né, Rivaldo? É uma coisa fundamental para a nossa profissão, é sedimentar essa cultura, essa história, isso tudo que aconteceu com a fisioterapia, né? Agora, eu estava conversando com o Ábido na minha entrevista passada e chegávamos à conclusão de que a pós-graduação ela também é libertadora e confere uma amplitude de movimento maior para o fisioterapeuta, especialmente os fisioterapeutas que fazem uma pós-graduação que confere um viés mais liberal, osteopatia, quiropraxia, acupuntura e assim por diante. E assim como a formação em RPG. Mas, lamentavelmente, talvez pela falta de engajamento, pela busca, pela diminuição disso que você detectou bem, da falta do associativismo, da falta do coletivo e predominância do individualismo, um indivíduo como esse, que faz, por exemplo, RPG, começa a se intitular RPGista. O indivíduo que faz uma pós-graduação em osteopatia começa a se intitular osteopata, como se ele dissesse que ele não é mais fisioterapeuta, ele, a partir de agora, é osteopata. O que te parece? Isso é um processo de negação do fisioterapeuta mal formado, entre aspas? O que você vê isso? Eu não acho que seja tão simples. Acho que pode ser, pode não ser. Eu entendo assim. A legislação, a normatização do MEC, que nós temos em vigor é de 2002. São as diretrizes curriculares de 2002. E aqui ela diz diretrizes, depois ela teve uma outra portaria que especificou cursos entre 3.600 e 4.000 horas, ou seja, são integralizados em 5 anos de graduação. Qual a exceção? Só pode ser 4 anos se for curso integral, manhã, tarde ou tarde e noite. Certo? Quantos cursos de graduação tem em 4 anos só manhã, 4 anos só tarde, 4 anos só noite? Não sei, talvez não sei na capital paulista se tem algum de 5 anos. Talvez só USP. E ainda é integral. Ou seja, as públicas estão cumprindo com o que está escrito na normatização. Sim. São Carlos, Unesp, USP, em São Paulo. Sim. As privadas, as que eram 5 anos, estão indo para 4. A minha instituição Unisanta ainda é 5 anos. Mas, apesar de não legislado, não normatizado, também não é questionado. 4 anos de graduação, meio período. Eu entendo, e como estão se restringindo, cada vez mais sai matéria, história da fisioterapia sai, ética e deontologia sai, como cada vez mais se corta e colocam, inclusive, matérias que não têm relação com a fisioterapia, né, que o pessoal até fala, matéria que enche grade curricular, né, mas que elas não têm uma relação direta, você acaba criando um colega e estágios. A situação de estágios em alguns lugares é terrível, porque o estágio, que é uma aula, né, é uma aula no ambiente... Pressupõe um treinamento prático, né? Sim, mas é uma aula. Ela continua precisando de professor, ela aprova ou reprova, estágio reprova. Né?
Mas o estágio se transformou ao contrário, é uma oportunidade de emprego, até com bolsa de estudo, indo tomar o lugar de um profissional. Você, inclusive, você não sabe atender, é colocado para atender, e tem gente ainda pedindo bolsa, né? Então você tem essa subversão e inversão dos papéis, acaba formando um profissional que ele tem dificuldade de aderir à classe. A classe. Isso pode fazer com que ele se identifique numa pós. Aí ele fica aquele que reforça a pós e esconde a graduação. Eu acho isso ruim, porque eu tenho orgulho de ser fisioterapeuta. Sim, sim. E temos que ter orgulho. E se é fisioterapeuta osteopata, melhor ainda. Se é fisioterapeuta intensivista, melhor ainda. E é assim que vai. Você veja, eu sou advogado hoje, há 12 anos eu sou advogado e exerço a advocacia com muito orgulho, claro, também, mas eu adoro falar que a minha primeira formação é em fisioterapia e que eu devo à fisioterapia até mesmo a minha segunda formação. Eu tenho uma gratidão com a fisioterapia enorme, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui nem na segunda, né? Esta gratidão que a gente tem que ter com esta profissão, que foi uma mãe para todos nós, né, Rivaldo? Sim, e abriu para nós um espaço. Você vê, quantas faculdades a gente ouve falar que os egressos foram pelo mundo aí, então bem. Estamos com fisioterapeutas brasileiros em muitos lugares do mundo, e que eu entendo hoje o fisioterapeuta brasileiro como um dos melhores do mundo. Eu tenho essa mesma sensação tua, pelo número de alunos que está nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, que tem relevo profissional nesses países, né? Veja, por exemplo, em quantos países fisioterapeutas estiveram na linha de frente contra o Covid-19? No Brasil estiveram. Mas em vários países, não. Em vários países, os fisioterapeutas, eles acabaram não atendiam UTI, né? Então, na medida em que não atendiam no sentido cardiorrespiratório, né? Que apenas imobilização, você criou uma situação em que você não teve a mesma ênfase como teve no Brasil. Portanto, o fisioterapeuta brasileiro é o mais completo. Destacado. Rivaldo, até para não estender demais a nossa conversa, nós vamos voltar certamente a conversar, porque esses aspectos históricos são extraordinários e você é uma pessoa que tem um conhecimento profundo da área e tem muito a contribuir. Eu gostaria de me despedir de todos e gostaria de, antes de me despedir, passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, os seus desejos também aí. Fica à vontade, Rivaldo, use a palavra aí para se despedir. Eu queria dizer para os mais jovens, os que estão entrando agora, que estão entrando numa profissão maravilhosa, mas que precisa tirar essas nuvens que vieram pela frente. As nuvens criadas pelos empresários, maus empresários da saúde, que procuram criar atravessadores entre o paciente e você, e aí vem te ofertar preços mínimos, né, para que você aceite ou fique sem trabalho, né? Queria que vocês também, os jovens, ultrapassassem as nuvens de maus empresários do ensino que procuram economizar ante um MEC que não fiscaliza. Nós estamos com um MEC que não está efetivamente fazendo aquela fiscalização que necessitava. Eu, quando entrei como professor, Nelson, eu via de todo mundo assim, o pessoal mais antigo, mantém sempre teu programa em ordem, tuas anotações em diário de classe e tal, porque o MEC pode baixar a qualquer momento. Então, como professor, nós tínhamos que... Hoje, faz o que quiser, MEC não vai nem aparecer. Infelizmente, está assim. Então, eu queria que as novas gerações entendessem que há muita coisa maravilhosa na profissão, apesar de uma série de percalços que estão sendo colocados sobre ela, e a saída é o associativismo. Vamos nos juntar, vamos ouvir os mais velhos, vamos trocar experiência com eles, vamos pegar o sangue novo com aqueles que já passaram pelo fogo, né? Vamos relembrar tudo isso, vamos ler e estude muito. Se o estudante de fisioterapia não estudar tanto quanto de medicina, ele não vai ter como discutir com o médico.
Estudo na fisioterapia. Tem que estudar muito. Tem que estudar. Rivaldo, muito obrigado pela tua participação. Foi um papo incrível, né? Eu quero encerrar dizendo o seguinte: se você não me conhece, não conhece o professor Rivaldo, nós somos dois antigos amigos, fisioterapeutas, batalhadores pela fisioterapia. Se você gostou dessa entrevista, outras virão. Então, eu te peço que você divulgue o canal, assine e dê um joinha aí para nós, porque isso vale muito para o canal. Rivaldo, um grande abraço, muito obrigado, um abração.